tiro de bazuca no próprio pé. Se tivesse um filme dessa expressão, seria esse episódio do tarifaço do Donald Trump. Se você não sabe ainda, Donald Trump meteu tarifas de importação para o mundo inteiro, do sistema do qual o Brasil até saiu privilegiado, com a menor tarifa possível do sistema dele, que foi o de 10%. Isso já deixou o bolsonarismo louco, né? Mas o problema foi que quem saiu perdendo com isso foi, segura, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, a NVIDIA, que é a maior fabricante de placas de vídeo para inteligência artificial do mundo, as 7 empresas maravilhosas lá de investimento, todas despencaram. O mundo inteiro está em queda e só o Brasil surfando na nata. Ai, mas esses queijistas é mentiroso, não acredito em nada do que ele fala. Então segura aí na cadeira, Xoxolito. Se inscreva no canal se você não é bolsonarista, se não é trumpista. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e venha acompanhar os fatos. Vamos ver aqui como é que a coisa começa. Primeira explicação da Globo News. A Tesla do bilionário e membro do governo Trump, Elon Musk, foi a mais prejudicada. A empresa de carros elétricos perdeu quase 40% do valor de mercado desde janeiro. A produtora de chips NVIDIA teve um tombo de 26,4%. A Alphabet, dona do Google, vem na sequência, com uma queda de mais de 23% no governo Trump. A Amazon de Jeff Bezos acumula perda de 20,4%. E fecham esse ranking as quedas da Microsoft, com 13%, a Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, com 12,9%, e a Apple, com 11,7% de queda. Muito bem. E a internet não perdoa. Vários memes, incluindo esse aqui, ó. Expectativa, lá quando eles apareceram todos com Donald Trump, lá os mais ricos, e a sorridente aqui. E aí, a realidade, que é aquela com as empresas caindo aqui. Olha só, cara, 37,2% caiu aqui a Tesla. E olha, como que o mundo... Eu falo pra vocês que o roteirista do universo, ele é um cara irônico, sarcástico. Tinha que a empresa com maior prejuízo ser a Tesla, né? Incrível. Você deve ter se lembrado que nos Estados Unidos, os norte-americanos tomaram as ruas contra Trump, tá? Já pedindo para sair. Todo mundo está sentindo os efeitos negativos na economia. O regaço que os bolsonaristas dizem que está acontecendo aqui no Brasil, econômico, está acontecendo, na verdade, nos Estados Unidos. E ainda assim, o fanatismo faz com que eles idolatrem o povo de lá, o governador de lá, as leis de lá, o golpismo de lá. Aqui só algumas imagens para você se lembrar do que estava acontecendo. Aqui, ó. Muito mais gente, muito mais sonoro do que o bolsonarismo aquele dia, né? Outras imagens. Here's a live look aqui, at Boston, Massachusetts now. Aqui em Boston, protesto contra o Trump. Tá aqui na legenda, across the country. Não é só em Boston, Massachusetts, como ele diz aí. E olha como eu fico triste, né? Soltando foguetes. Porque, você gosta de ver a desgraça dos outros? Não, é porque a gente avisou, cara. Nós falamos que era loucura e tivemos que suportar bolsonarista metendo louco aí, batendo panela e dizendo que o Lula era louco, que a gente tinha que pagar pau pra esse cara, que ele é maravilhoso. Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro tá lá agora tramando com esse cara pra fazer o Brasil ficar nessa situação aí. É isso que eles querem. Não sei pra quê, né? Pra tomar os produtos brasileiros. Postagem da Embaixada Chinesa nos Estados Unidos, que está repercutindo bastante nas redes, e a postagem no X. Cadê? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí um vídeo, eles postaram um vídeo do Ronald Reagan, um discurso dele em 87, atualizado, encontrando um novo lugar agora, relevância em 2025, sobre as tarifas. Lins, explica pra gente, por favor. Era uma fala que o Trump fez em 87, ele estava falando o Reagan. O Reagan fez em 87, falando por ocasião de uma visita de um primeiro-ministro do Japão, se não estou enganado, e ele falava da importância de você não colocar tarifas, principalmente em parceiros, amigos, que era necessário você conseguir formas de incentivar o comércio entre parceiros, consolidá-lo, criar confiança,
tudo que é exatamente o contrário do que está acontecendo agora. E, curiosamente, essa fala do Reagan é um discurso de mais ou menos uns 5 minutos que ele fala sobre isso, assim, se dirigindo ao povo americano e falando especificamente por que em alguns momentos ele achava importante colocar uma ou outra tarifa ali, especificamente para esse ou aquele setor, mas como isso não era a regra para você desenvolver boas e prósperas relações comerciais com os seus aliados. E isso vem circulando na internet nos últimos dias em meio a essa guerra tarifária aberta por Donald Trump. E o que eu acho curioso disso tudo é a embaixada da China nos Estados Unidos também entrar nessa onda de discussão e viralização da internet e ela jogar no site oficial, no endereço oficial dela, no X, a fala do Reagan, contrapondo o Reagan às medidas do Donald Trump. Isso mostra que Trump, o que eles estão querendo dizer com isso? Vocês não defendem tanto, os Estados Unidos sempre defenderam o livre comércio, o Reagan não defendia o livre comércio. Pois então, o Donald Trump está fazendo exatamente o oposto do que o Reagan, que foi um marco ali para o comércio americano, para a inserção dos Estados Unidos e consolidação como maior potência econômica mundial. O Reagan defendia o livre comércio e não a taxação bruta e cruel, como está sendo feito agora nesse momento. Isso é muito interessante. Ronald Reagan era o presidente quando houve o colapso do comunismo no mundo. Sim. A China é comunista. A China é comunista. E a China está botando o Ronald Reagan como o cara tinha razão, né? Claro, e a China é aquele sistema peculiar que é o capitalismo de Estado, né? O mundo nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais será o mesmo. E parece que não é só eu que fiquei alegre, não. Você veja a empolgação ali dos jornalistas ali da Globo News. E para fechar essa edição, eu vou mostrar para você, e aí tem que você prestar atenção na legenda, porque não tem a versão em português, um sketch de humor aqui que fala sobre o tarifaço aqui de uma forma muito clara para todo mundo entender. Dá uma olhada. Yesterday, Donald Trump announced sweeping tariffs across the entire globe. Asia, South America, Narnia, Arendelle, Wakanda, Bachelor Nation. If you can imagine it, Trump slapped a tariff on it. And today, the reviews came in. Carnage on Wall Street. Markets falling, tumbling. Stocks plunging. Down, down, down. The NASDAQ's getting crushed. Small caps are getting crushed. This is a shock to the system. It is ugly out there. Worse than worst case scenario. Stocks are getting slashed and burned. $2.5 trillion vaporized. $2.5 trillion vaporized. Your kid's college fund disintegrated. Your 401k given the death penalty. Your pension waterboarded in Guantanamo. Those stocks your Nana gave you 20 years ago accidentally stepped on a landmine while vacationing in Vietnam. Economists say we could be on the verge of a recession, so things are looking scary right now. But don't worry. The only thing the president is better at than negotiating is speaking soothing words of comfort in times of need. We have heard from President Trump. He took to Truth Social, wrote this: "The operation is over. The patient lived and is healing. The prognosis is that the patient will be far stronger, bigger, better, and more resilient than ever before." Boy, I feel so much better now. You know, I mean, always reassuring when the surgeon comes out screaming at the top of his lungs, "The patient is fine! Everything is going great! Does anybody have a mop?" The thing is, the patient didn't need major surgery. We just needed a teeth cleaning. Keep it clean and shiny. No one wants to wake up from heart surgery to their dental hygienist shouting, "I think he's gonna live!" Now look, you could argue that it's bad that my retired 78-year-old mom is polishing up her resume now, but to Donald Trump, it's all worth it because we're correcting a grave injustice. President Trump says the higher penalties come in response to tariffs those countries impose on American products they import. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple. Yeah, it's very simple. In that it is simply not true. All right, the reality is that the numbers on his board are not the tariffs other countries are charging us. They actually represent the trade deficit between the U.S. and those countries, meaning we buy more stuff from them than they buy from us. I'm just going to repeat this. Those numbers don't represent the tariffs. They represent that we buy more stuff from them than they buy from us.
That means we're basically punishing other countries for selling us stuff that we want. This is like me going to John Barbados and beating the shit out of him because I like his socks. Why don't you ever buy my socks, John Barbados? I don't make any socks, but that's no excuse. But that's really what's going on. It's not actually about tariffs. It's about other countries not buying enough of our stuff. Although Howard Lutnick, Commerce Secretary and Cologne Sponge, had another way to put it. I mean, the European Union won't take chicken from America. They won't take lobsters from America. They hate our beef because our beef is beautiful and theirs is weak. It's unbelievable. We can't sell corn to India. We can't sell rice to Asia. Yeah, although I'm not sure tariffs are the reason we can't sell rice to Asia. I think they figured rice out about 10,000 years ago. Now, if they want to add aroni, well, then let us know. You got that figured out. By the way, Europe's beef is weak? I'm sure that's not true. They famously have a running from the beef event where the beef tramples people. You know what? I'm not too concerned about Donald Trump not understanding how his tariffs work because he's Donald Trump. He doesn't understand how to make money running a casino. The important thing is that there are adults in the room, like Scott Bessent, Treasury Secretary and college dean who understands that boys will be boys. That guy's going to have the answers we need. What do you expect the stock market to look like when it opens tomorrow in reaction to this? I don't know. Should we view these as permanent? I think we're going to wait and see how this plays out. Do you plan on having negotiations before that date? I just don't know if there are going to be negotiations. Canada and Mexico notably missing on that chart. Why is that? I'm not sure. I have a question. Do you know anything? Why are you out here doing interviews? It's not very reassuring to have the Treasury Secretary of the United States going... Muito bom, muito bom. Espero que você possa ter curtido pelo menos um pedaço da legenda. Volta de novo e assiste de novo, você vai entender as piadas direitinho. Bom, então são essas informações que a gente tem nessa edição. Considere, se você está desempregado, procurando uma forma de trabalho, te garanto que é possível ganhar dinheiro pela internet. Então, se você quer começar a ter uma renda, eu te garanto, dá para receber. Eu recebo renda de mais de uma plataforma há muito tempo. Rendas que dá para comprar carro, moto, casa e viver sua vida. Confira o link no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha. Adquira o produto, o Clayson vai atender você e vai explicar para você como é que isso funciona. Até mais, um abraço, fui.